No discurso da vitória, poucas horas atrás, em Wilmington, no estado de Delaware, onde mora e fez carreira política, Joe Biden falou pela primeira vez como presidente eleito. Prometeu curar os Estados Unidos e propôs que a sombria era de demonização acabe aqui e agora. É uma tentativa de dividir o país, dividido pela polarização a política agravada pelo governo Donald Trump. Com a vitória no estado da Pensilvânia, na terceira tentativa, aos 77 anos, o ex-vice-presidente somou 273 votos no colégio eleitoral e foi eleito presidente, como anunciaram os jornais e televisões dos Estados Unidos neste sábado. A senadora Kamala Harris entra para a história como a primeira mulher a chegar a vice-presidente e a primeira mulher de origem africana ou indiana numa chapa presidencial vencedora nos Estados Unidos. O presidente Trump e parte do Partido Republicano ainda contestam o resultado, estão movendo ações na justiça para tentar anular os votos enviados pelo correio, mas poucos acreditam que a justiça mude o resultado das urnas sem provas consistentes de fraude. Biden conquistou sua vitória retomando os estados da Muralha Azul, onde o Partido Democrata vencia tradicionalmente com o apoio da classe operária, e Trump venceu Hillary Clinton em 2016 por pequenas margens de menos de 70 mil votos ao todo, nos estados da Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Eles são parte do Cinturão da Ferrugem, uma região abalada pela desindustrialização das últimas décadas. A chapa democrata também ganhou no Arizona e em Nevada, somando 290 votos no colégio eleitoral, que se reúne em 14 de dezembro para confirmar a vitória de Biden. No voto popular, o presidente eleito abriu uma vantagem superior a 4 milhões de votos. Apesar de estar irritado com seus advogados, que não encontram elementos para contestar o resultado legalmente, o presidente Trump não mostra a intenção de reconhecer a derrota, quebrando uma tradição da política americana em que o perdedor cumprimenta o presidente eleito e reconhece publicamente que perdeu. Em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da Casa Branca, Trump disparou: todos nós sabemos o motivo de Joe Biden estar correndo para falsamente posar como vencedor e o motivo da mídia aliada estar tentando tanto ajudá-lo. Eles não querem que a verdade seja exposta, afirmou o presidente. O simples fato é que esta eleição está longe de estar encerrada. Joe Biden não foi confirmado como vencedor de nenhum estado, muito menos dos estados altamente questionáveis que terão recontagem obrigatória, reagiu Trump. Na Pensilvânia, por exemplo, nossos observadores legais foram impedidos de acesso para acompanhar o processo de contagem. Votos legais decidem quem é o presidente, não a imprensa, concluiu Trump. Na manhã de hoje, o presidente havia insistido que é vítima de uma fraude eleitoral, em que ontem à noite incluiu o grande capital, a grande mídia e as grandes empresas de alta tecnologia. O genro de Trump, Jared Kushner, estaria negociando para que o presidente reconheça a derrota. Desde 1992, um presidente não perdia a reeleição nos Estados Unidos. Trump deixa um país mais polarizado, com seus ataques a imigrantes, aos adversários políticos, à mídia independente e a princípios básicos da democracia, como a liberdade de imprensa e ao Estado de Direito. Hoje, milicianos, supremacistas brancos e neonazistas se consideram legitimados pelo discurso do presidente. 2/3 dos atentados terroristas registrados neste ano no país foram cometidos por extremistas de direita. No plano internacional, Trump se afastou dos aliados tradicionais, a Europa e o Japão, atacou a ordem internacional liberal construída pelos Estados Unidos no pós-guerra e instituições do sistema multilateral, como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, e a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Aproximou-se, sem ganhar nada em troca, de ditadores sanguinários como Vladimir Putin, da Rússia,
Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita e Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Aumentou a tensão com a China a ponto de já se falar numa nova Guerra Fria sem obter resultados significativos na sua guerra comercial. Entre os desafios de Biden, além de unir o país, estão a pandemia do novo coronavírus, que bateu recordes de contágio nos últimos 3 dias, com mais de 100 mil casos novos e mais de 1.000 mortes por dia, a recuperação da economia, o restabelecimento das alianças internacionais, a luta contra o racismo e a reconstrução da política ambiental, a começar pelo aquecimento global. O presidente eleito pretende voltar ao Acordo de Paris sobre mudança do clima e criar um fundo internacional de 20 bilhões de dólares por ano para preservar a floresta amazônica. E ameaça impor sanções ao Brasil se o desmatamento não parar. A maior vitória foi da democracia, que estava em jogo, como observou a vice-presidente eleita Kamala Harris ao apresentar Joe Biden nesta noite. Primeira mulher vice-presidente, também a primeira de origem africana ou indiana, filha de imigrantes, ela agradeceu às mulheres que lutaram por igualdade, liberdade e justiça, pelo direito de voto, abrindo o caminho para que ela, Kamala Harris, chegasse lá. A vice-presidente eleita cumprimentou Biden por indicar uma mulher para o cargo. Sou a primeira, mas não a última, porque toda menininha que está nos assistindo hoje vê que este é um país onde ela tem possibilidades. Como Joe foi com Barack Obama, tentarei ser uma vice-presidente leal e honesta e acordar todos os dias pensando em vocês, em controlar a pandemia, fortalecer a economia, buscar justiça e resolver as questões ambientais. A vice-presidente eleita afirmou que os eleitores votaram na esperança, na unidade, na decência, na ciência e na verdade. Nós, o povo, disse ela, citando as primeiras palavras da Constituição dos Estados Unidos, temos o poder de construir um futuro melhor. Harris apresentou Biden como um líder que o mundo vai respeitar, um comandante em chefe que respeite nossos soldados e governe para todos. Biden prometeu governar para unir e reconciliar o país com alegria e esperança. A todos aqueles que votaram no presidente Trump, disse ele, entendo sua decepção nesta noite. Perdi algumas vezes, mas agora vamos nos dar uma chance uns aos outros. É hora de deixar para lá a retórica rancorosa, baixar a temperatura e enxergar uns aos outros e ouvir uns aos outros. É hora de curar os Estados Unidos. Biden invocou no discurso os presidentes Abraham Lincoln, que aboliu a escravatura, no século XIX, Franklin Delano Roosevelt, o presidente da Segunda Guerra Mundial, que lançou um novo pacto social, o New Deal, para combater a Grande Depressão, John Kennedy, que lançou o programa Nova Fronteira e apoiou o movimento pelos direitos civis dos negros, e Barack Obama, o primeiro presidente negro, de quem Biden foi vice, lembrando o slogan da campanha, sim, nós podemos. Para combater a pandemia, o presidente eleito anunciou que vai nomear na segunda-feira um grupo de especialistas que farão parte da equipe de transição para o novo governo. Entre eles devem estar os doutores Anthony Fauci e Deborah Birx, marginalizados por Trump dentro da força-tarefa da Casa Branca. Os especialistas vão traçar um plano de combate à doença do coronavírus a ser implantado imediatamente após a posse, em 20 de janeiro. Desde já, o mundo respira aliviado. O populismo de extrema-direita, encarnado por Trump nos Estados Unidos, perdeu a batalha para a democracia liberal. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se. Fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância se tiver de sair na rua. E muito obrigado pela sua atenção.